Om Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 46. Deho yamanna bhavanonna mayastu koshaha Chanena jivati vinashyati tadvihinaha Tvakcharmamam sarudhirasthi purisharashihi Nayam swayam bhavitumarhati nitya shuddhaha. Das 7 questões levantadas pelo aluno, a 7ª e última questão está sendo respondida aqui pelo Guru. A auto-investigação está na forma de Atma Anatma Viveka, também chamada de Panchakosha Vivekaha. E para isso, Shankaracharya introduz os Panchakoshas, que nada mais são do que a versão reclassificada dos 3 Sharirams. E Acharya define cada um deles e diz: nós os confundimos com Atma, com nós mesmos. E então ele diz que essa ideia, noção, deve ser descartada. Assim, Annamaya Kosha é confundido com Atma, mas temos que corrigir isso e nos desidentificar dele, aprendendo a vê-lo como parte anatma do mundo. E então, de Annamaya Kosha, não chegamos diretamente ao Atma, entramos em Pranamaya Kosha, que erroneamente vemos como Atma, nosso erro comum. Então, descartamos isso também. Similarmente com Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, confundimos com Atma. Assim, viajamos do Kosha externo para os Koshas internos. Esta metodologia é baseada na Taittiriya Upanishad. Embora os Panchakoshas sejam anatma e estejam fisicamente presentes, experiencialmente não há diferença entre interno e externo para nós. Os Panchakoshas estão juntos. Esta classificação externo e interno é baseada na abordagem da Shruti, Taittiriya Upanishad. E há uma razão para isso. E por causa dessa abordagem, Annamaya é figurativamente considerado inferior ou exterior a Pranamaya, que é figurativamente considerado inferior a Manomaya, que é figurativamente considerado inferior a Vijnanamaya, etc. Esta gradação é apenas figurativa, não factual. Para isso, uma lógica é dada por Acharya. E a lógica é: o mais grosseiro é considerado externo e o mais sutil é considerado interno. A razão dada é que tudo o que é um produto é mais grosseiro e externo. Tudo o que é a causa é mais sutil e interno. A causa é mais sutil, interna. O efeito é mais grosseiro, externo. Esta é a equação. E Karana Shariram é a causa última, portanto é o mais interno. Sukshma Shariram é um produto, e é externo ao Karana Shariram. E de Sukshma Shariram, ou elementos sutis, os elementos mais grosseiros vêm. Portanto, elementos mais grosseiros e corpo grosseiro são externos. E elementos mais sutis e corpo sutil são relativamente internos. A mesma lógica é usada no nível dos Panchakoshas. Annamaya Kosha, ou Sthula Shariram, é figurativamente externo, mais grosseiro, enquanto que Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya Koshas pertencem a Sukshma Shariram, portanto são relativamente interiores. E Anandamaya Kosha, ou Karana Shariram, é o mais interno. E entre Pranamaya, Manomaya e Vijnanamaya, qual é a base da gradação? Por que dizemos que Pranamaya é interno, Manomaya é mais interno e Vijnanamaya é ainda mais interno? Qual é a base? A base é que Pranamaya corresponde a Kriya Shakti, ou ação. Manomaya a Icha Shakti, ou desejo. Vijnanamaya a Jnana Shakti, ou conhecimento. Ação, desejo, conhecimento. Então, em que ordem eles surgem em nossa mente? Primeiro, o conhecimento precisa vir.
Apenas depois, o desejo. O desejo, portanto, torna-se um produto do conhecimento. Você não pode desejar algo a menos que conheça o produto e também saiba que vale a pena desejá-lo. Assim, o objeto precisa ser conhecido primeiro, e apenas esse conhecimento produz o desejo. O conhecimento é a causa, e o desejo é o produto. Portanto, Manomaya Kosha, que corresponde ao produto desejado, deve ser externo em comparação com Vijnanamaya Kosha, que corresponde ao conhecimento, a causa. E depois, entre o desejo e a ação, o desejo sempre vem primeiro. Só então a ação vem para satisfazer o desejo. Janati Ichchati Yatate. Conhece, deseja, então age. O desejo é a causa, a ação é seu produto. Portanto, Pranamaya Kosha, que corresponde à ação, deve ser externo comparado a Manomaya, interno. E comparativamente, Vijnanamaya é ainda mais interno. Assim, os produtos são externos, mais grosseiros. E sempre os produtos são tomados para a investigação primeiro. Gradualmente, do nível mais grosseiro, vamos para os níveis interiores, mais sutis. Sempre vamos do grosseiro para o sutil. Isso é chamado Shaka Chandranyaya, ou Arundhati Darshananyaya. Método de conhecimento gradual do grosso para o sutil, nessa ordem. E isso não é utilizado apenas para o conhecimento, mas também é utilizado posteriormente para Nididhyasanam. Primeiro vou para Annamaya Kosha. Eu sou o corpo. Depois digo, eu não sou o corpo, eu sou o prana, que sobrevive mesmo após a morte. Porque mesmo depois de me despojar do corpo físico, o prana continua. Sukshma Shariram continua. Assim, primeiro me despojo do exterior, na forma de desidentificação. Depois, finalmente, chego a Karana Shariram, ou Anandamaya Kosha. E quando eu tiver negado tudo, eu vou experimentar o vazio. E vou achar que eu sou o vazio, eu sou o nada. Então eu rejeito também o vazio, ou o nada, o Karana Shariram. Eu o rejeito como Anatma. E finalmente, o mais íntimo é, eu sou o princípio consciência, que está ciente do vazio. Assim, é uma jornada interior, e ela é feita gradualmente de Annamaya para Anandamaya para Atma. Portanto, quando dizemos coxa interior, a palavra interior está entre aspas. Não é fisicamente interior, mas figurativamente interior, porque é um coxa mais sutil. Isso devemos lembrar. Assim, nos slokas seguintes, cada coxa é primeiro definido, depois é rejeitado como anatma. Então, este é o Panchakosha Viveka em que entramos. O verso 45 é a introdução. De 45 até 60, 16 versos, faremos Panchakosha Viveka. No texto original é do verso 153 ao 210, 58 versos. Desses 58 versos, extraímos apenas 16 versos para o nosso estudo aqui. Então, no verso 45, Annamaya Kosha começa. A Acharya define Annamaya Kosha como o Sthula Shariram, e é chamado de Annamaya porque é um produto de Annam. Maya significa produto. Vimos na última classe que o corpo não é um produto direto de Annam. O Annam precisa entrar nos corpos masculino e feminino e se converter em Anarasaha. E o Anarasaha é duplo. Shukram no corpo masculino e Shonitam no corpo feminino. Ambos são chamados de Anarasa. E no momento da concepção, eles se combinam, e o Anarasa combinado produz o corpo do bebê no útero da mãe. Portanto, Annam, ou alimento, não apenas é necessário para a formação do corpo, o alimento também é necessário para a sustentação. Não é apenas Srishti Karanam, mas também Sthiti Karanam. Como você prova que é Sthiti Karanam? Se uma pessoa jejua ou passa fome, a fome acabará por levar à morte do corpo. Disso se entende que o alimento é necessário para a sobrevivência. E mais tarde temos que adicionar Layam, a resolução, ou seja, retornar para a terra.
Assim, o corpo físico se funde novamente à Terra e se torna Anam. Como? Porque da Terra vem Oshadi, que se torna Anam para a próxima geração. Assim, nosso corpo se torna novamente alimento. Anam é Shrishti Sthiti Laya Karanam. Portanto, o corpo é chamado de Annamaya Kosha. Este é o desenvolvimento. Estávamos vendo a segunda linha, Anena Jivati. O corpo vive por causa de Anam. Vinashyati Tadvihinaha. Tadvihinaha significa sem alimento. Annavihinaha San Vinashyati. O corpo morre. Até aqui nós vimos, entrando na terceira linha, Tvakcharma Mamsa Rudhiras Tripuri Sharashihi. O corpo não é uma entidade única, mas é uma entidade composta. É um conjunto constituído por muitos ingredientes. Todos eles são chamados de Dhatu, Saptadhatavaha, etc. E o que são os Dhatus, ou ingredientes do corpo físico? No Ayurveda, eles se apresentam na forma de Tvak. Tvak significa pele externa, Charma, pele interna, Mamsa, carne, Rudiram, sangue, Asti, osso, Purishan, resíduos, matéria fecal. Por quê? Porque regularmente consumimos Anam, e dos alimentos a nutrição é absorvida pelo sistema digestivo, e os resíduos são armazenados no corpo. Estamos todos carregando nossos resíduos diários em nosso corpo. Por isso alguém disse, somos todos banheiros ambulantes. As fezes que não queremos ver, tocar ou sequer pensar, ficamos enjoados só de pensar nisso, mas esquecemos que nosso corpo as carrega, só que elas estão bem cobertas. E assim, o corpo está cheio de sujeira e impurezas. Portanto, Rashihi é um conjunto de todos os ingredientes com muitas impurezas dentro. O corpo é sempre Ashuddham. É por isso que a limpeza regular é necessária. Existem várias loções de limpeza para cada membro, para os olhos, para os ouvidos, etc. Existem muitas loções. Isso significa que o corpo está sujeito a impurezas. Até aqui é a definição de Annamaya Kosha. Agora, Shankaracharya diz, este corpo impuro não pode ser Atma, porque Atma é definido na Upanishad como Nitya Shuddham. Atma é definido como sempre puro. O corpo nunca é puro. Como o corpo que nunca é puro pode ser considerado o sempre puro Atma? Assim, com base no Shruti Pramanam, vemos o corpo físico como Anatma. É um instrumento temporário, que deve ser cuidadosamente preservado, mas nunca deve ser considerado como eu mesmo. Proteger o corpo para usá-lo é importante, mas não podemos confundir o corpo com nós mesmos. Este Nididhyasanam deve ser feito. Em cada kosha, devemos praticar a meditação para que o apego excessivo ao corpo desapareça. Não só para isso, também podemos aceitar a velhice como natural, porque tudo o que é gerado terá que passar pela degeneração. As doenças são naturais porque muitos ingredientes estão presentes. Dhatu Vaishamyam é chamado de doença no Ayurveda. A proporção dos ingredientes muda. Isso é natural para o corpo. Portanto, a velhice é natural. As doenças são naturais. A morte é a coisa mais natural e definitiva. Estou mentalmente preparado. Não tenho medo da velhice. Não tenho medo da possibilidade de doenças. Faço o meu melhor para manter o corpo saudável. Mas mesmo assim, a imunidade diminui. As doenças aumentam. E alguma doença ou outra terá que se tornar a causa da morte. Quanto mais medito sobre esse fato, mais respeito o corpo. Mas permito que o corpo passe por seus estados naturais. A maior vantagem dessa meditação é que não tenho medo da velhice, da doença e da morte. Shankaracharya diz aqui, Ayam Swayam Bhavitumna Arhati. Ayam aqui significa Ayam Koshaha. Ayam Annamaya Koshaha Swayam.
Svayam significa Atma, o verdadeiro ser. Bhavitum na arhati. Nunca pode ser você, o corpo. Enquanto isso, quem é você? Nitya Shuddhaha. Você é o sempre puro Atma, o princípio consciência. Portanto, reivindique Atma e use o Anatma. Aceite a mortalidade do corpo e reivindique a imortalidade do Atma. Isso deve ser feito regularmente, até entrar na mente subconsciente. Nitya Shuddhaha Atma na Bhavati. Continuando, verso 47. Purvam janerapi mriterathana yamasti jata kshana kshana guno niyata svabhavaha naiko jadascha ghatavat paridrishyamanaha svatma katham bhavati bhava vikaravetta. Portanto, aqui também é uma definição de Annamaya, apontando que é apenas uma fantasia. Nunca confunda a si mesmo com a fantasia. Vários fatores do corpo são apresentados. Purvam Janehi. Janehi significa Janma, ou nascimento. Antes do nascimento deste corpo não estava ali, mas eu já estava ali. Com meu Karana Shariram e Sukshma Shariram, que eu trouxe de Purva Janma. Eu já existia, mesmo quando não havia corpo físico. Eu entrava no útero da mãe e a mãe dava à luz a este corpo físico, mas não a mim. Eu não nasci da minha mãe. Minha mãe apenas me deu um corpo físico, e mesmo assim não em todos os Jamas. Minha mãe deste Janma deu apenas um corpo físico para a operação atual. Mas eu já estava lá no nascimento anterior, com um corpo produzido por alguma outra mãe. No próximo Janma também, se houver o próximo, eu receberei outro corpo dado por outra mãe. Muitas mães me dão o corpo como vestimenta em diferentes nascimentos. Mas eu tenho existido com meus Karana e Sukshma Sharirams, sem falar de Atma. Mesmo como Karana Shariram e Sukshma Shariram, eu existia no Janma anterior. Mas este corpo não estava lá no Janma anterior. Janev Purvan Hayam Asti. Antes do nascimento, este corpo não existia, mas eu existia. Similarmente, Mritehe Athaha. Uma vez que este corpo se vai, eu não mais operarei através deste corpo, mas eu continuo a existir. É por isso que a família continua a ajudar a alma que partiu. Aqui, a alma que partiu corresponde ao Sukshma Shariram e Karana Shariram, que sobrevivem e viajam para assumir outro corpo. Portanto, Mritehe Atha. Atha significa após a morte. Ayam Nasti. Sthula Shariram não está lá, mas Sukshma e Karana Shariram estão lá. Assim, o corpo físico é uma janela muito pequena. Não é só isso. Mesmo durante esse período de 80, 90, 100 anos, este corpo não permanece o mesmo. Era um corpo pequeno no útero da mãe, porque a mãe só pode carregar um corpo pequeno, não o corpo de um lutador de sumô de 150 quilos. Inicialmente, o corpo é pequeno. Assim é conveniente para a mãe segurá-lo e amamentá-lo. Então ele nasce como um bebê, e a cada instante o bebê cresce. Mais tarde o crescimento para, mas o corpo continua a mudar. Todos os dias o corpo está mudando. O peso aumenta, o peso diminui, surge uma espinha desaparece, uma mancha surge, uma mancha desaparece, cabelo nasce, cabelo desaparece. O corpo está em constante mudança, acrescentando certas características e removendo outras. Cabelo preto torna-se parcialmente branco, cabelo grisalho. Todas essas coisas nós vemos. Portanto, Jata Kshana Kshana Gunaha. A cada instante, Gunaha, um novo atributo nasce e o atributo antigo desaparece. Milhões de células aparecem e desaparecem todos os dias.
Então, kshana kshana gunaha jataha yasmin sharire bahuvrihi e aniyata swabhavaha. As características não podem ser estipuladas por ninguém. Você não pode dizer que este será o peso do corpo o tempo todo, ou esta será a altura, ou esta será a circunferência. Nada pode ser estipulado. Ele está mudando o tempo todo. Às vezes sabemos o motivo, às vezes não sabemos o motivo. Nem mesmo os médicos sabem por que isso acontece. Portanto, aniyata swabhavaha significa que sua natureza é de parâmetros imprevisíveis. Às vezes o sal aumenta e a pressão aumenta. Essas coisas acontecem na velhice, sódio. Bem, de qualquer forma, não quero te assustar. Aniyataha swabhavaha, de natureza imprevisível. E na ekaha, o corpo não é uma entidade única, é uma entidade composta. Uma montagem consistindo de várias partes. À medida que a ciência médica avança, somos capazes de criar peças de reposição. Os dentes podem ser substituídos, as válvulas podem ser substituídas, os ossos podem ser substituídos. Portanto, temos peças de reposição. Assim, o corpo é cheio de partes e articulações. Na ekaha significa samuha rupaha. Jadascha, a característica mais importante. Como os três corpos são compostos de matéria, elementos e elementais, em forma grosseira ou sutil, tudo é matéria. E, portanto, inerte por natureza. Muito importante, a matéria é inerte. Eu sou um ser consciente. Então, eu não sou matéria nem energia. Primeiro devo dizer, eu não sou matéria nem energia. E então, eu também não sou parte, produto ou propriedade da matéria. Portanto, como pode o corpo material, corpo inerte, ser o eu consciente? Então ele diz, Jadascha, o corpo é inerte. E finalmente, e mais importante, Ghatavate Paridrishamanaha. Este é um argumento muito importante que é apresentado regularmente no Vedanta. O corpo é um objeto de experiência, exatamente como o pote, uma cadeira, uma mesa ou qualquer outro objeto. A mesa é um objeto, o corpo também é um objeto. Ambos eu experimento. Não só isso, quando vou sonhar ou dormir, não apenas o mundo objetivo desaparece, este corpo também desaparece. No sonho, eu conduzo minha vida com outro corpo, um corpo onírico, não usando este corpo físico. Portanto, este corpo é um outro objeto que eu assumo e deixo. E aquele que experimenta um objeto é diferente do objeto experimentado. Assim, eu sou chamado de sujeito. No Vedanta, a palavra sujeito significa o experimentador, que é diferente do experimentado. Assim, para cada coxa, apresentamos este importante argumento. Eu estou ciente de cada um deles. Eu, consciência, sou diferente do objeto de que estou consciente. Por conseguinte, diremos que não apenas eu sou diferente, eu também devo ser o contrário deles. Assim, cada fator do Anatma me ajudará a conhecer Atma como algo dotado de fatores opostos. Para entender quem eu sou, você pega o mundo e observa os seus fatores. Eu sou o oposto deles. O mundo é inerte, eu sou senciente. O mundo está em constante mudança, eu sou imutável. O mundo consiste em várias partes, eu não tenho partes. O mundo é um produto, eu não sou um produto. Assim, eu sou diferente de Anatma, e eu sou o contrário de Anatma. Estes são dois argumentos poderosos para entender a mim mesmo e para entender meus fatores. Ghatavate, como um pote. Paridrishamanaha, ele é experimentado. De fato, existem tantas semelhanças. O pote é feito de barro ou terra.
O corpo também é feito de terra. A única diferença entre o pote e o corpo é que um é um objeto remoto, o outro é um objeto íntimo, como os óculos. O que o Vedanta diz é que o objeto íntimo também é um objeto, não é você, o sujeito. E às vezes esses objetos íntimos eu uso como instrumento. Como a mente é um instrumento, um objeto instrumental. Mas eu não posso afirmar eu sou a mente. Assim, este Drik Drishya Viveka é muito importante, mesmo para a prática da meditação. O famoso mantra da Brihadaranyaka, Neti, Neti, se baseia nisso. Aquilo de que tenho consciência, Neti, eu não sou. Muito útil para o conhecimento, muito útil para Nididhyasanam. Portanto, estou experimentando a preocupação. Logo, a preocupação é um objeto de experiência. A preocupação nunca pode pertencer a mim. Quem experimenta a preocupação é impreocupável. Quem experimenta a tristeza é entristecível. Quem experimenta a doença é inadoentável. Um Jnani pode passar por variedades de experiências dolorosas também. O Jnani pode dizer, sim, existe dor. Mas mesmo nesse momento, o Jnani se lembra. A dor pertence ao corpo. Talvez seja insuportável, mas o conhecimento, Gurunapi Dukkhena Vichalyate, o corpo está passando pelo inevitável Prabala Prarabdha. Essa consciência é chamada Jnana Nishtha. Portanto, Shankaracharya diz, Ghatavate, como um pote, Paridrishyamanaha. O corpo é experimentado intimamente. Então, Atma Svatma Katham Bhavati. Como o corpo objetivo pode ser Atma? Se o pote não pode ser eu, porque é um objeto, o corpo também não pode ser eu, porque o corpo também é tanto quanto um objeto. Katham Bhavati. Como o corpo pode ser eu? Então, quem sou eu? Bhava Vikara Vetta. Eu sou o conhecedor do corpo. O corpo é conhecido. Eu sou o conhecedor do corpo. Não apenas eu sou o conhecedor imutável do corpo. Eu estou ciente das mudanças que ocorrem no corpo. Dehino smin yatha, dehe kaumaram yauvanam jara. Eu experimentei meu corpo de bebê. E também nos meus dias de escola, eu sei como era o corpo. Como era magro e como cresceu. Ou como era gordo e agora está magro. Todas as mudanças do corpo eu estou ciente. E eu, a consciência que está ciente, estou imutavelmente presente no passado, presente e futuro. E extrapolando isso, mesmo quando o corpo desaparece, eu, a consciência, sobrevivo. Tatha dehantara pratir dhiras tatra na muhyati. E portanto, bhava vikara vetta. Vetta significa conhecedor consciente. Quando eu digo eu sou um conhecedor, lembre-se, não é o conhecedor mutável, é o conhecedor imutável chamado Sakshi. Conhecedor de quê? Bhava Vikaraha, das mudanças do Bhava. Aqui, Bhava significa o corpo físico. No Tattva Bodha, 6 mudanças são mencionadas. A condição potencial no útero da mãe, nascimento, crescimento, metamorfose, decomposição e, finalmente, morte. Estas são as 6 modificações. Eu estou ciente dessas mudanças do corpo. Assim, Annamaya Kosha foi abordado. Até aprender que Annamaya é um Kosha, eu o confundia com Atma. Então, eu abordava o Guru olhando para Annamaya Kosha como Atma. Depois de aprender o Vedanta, Annamaya é convertido em Anatma. Annamaya Koshaha é uma vestimenta. Koshaha significa vestimenta. Agora estamos entrando em Pranamayaha. Mesmo que aqui avancemos rápido, abandonar o apego corporal levará décadas. O medo da velhice é a indicação de que minha identificação com o corpo, que o apego ao corpo, é forte.
À medida que o desapego chega, o medo da velhice e da morte desaparecerá. Essa é a indicação de crescimento espiritual. Ok, entraremos no próximo verso. Karmendriyais panchabhiranchito yam prano bhavet pranamayastu koshaha yenatmavan annamayo nupurnaha pravartate sausakala kriyasu. Os versos 48 e 49 tratam de Pranamaya Koshaha, que é figurativamente interior a Annamaya. No momento da morte, eu deixo cair Annamaya, mas retenho Pranamaya. Portanto, Annamaya é externo, Pranamaya é interno e é retido. Assim como ao entrar em casa, uma pessoa deixa cair a blusa, mas retém a camiseta. O corpo ou Annamaya é como a blusa, e Pranamaya é como a camiseta. Eu o retenho no momento da morte. Qual é a definição de Pranamaya Kosha? Ele diz: Karmendriyaihi, Panchabhihi, Anchitaha, Pranaha. Pranamaya Kosha consiste em 10 constituintes, porções ou partes. Quais são esses 10? No Tattva Bodha nós estudamos, mas para continuidade precisamos relembrar. Panchapranas. Eu falei sobre isso ao definir Sukshma Shariram. Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana, vários sistemas fisiológicos, 5 pranas. Depois, Panchakarmendriyaha, os 5 órgãos sensoriais de ação. Prana é energia. A ação requer energia. Portanto, prana e karmendriyas estão ligados. A ação requer energia, e a energia precisa ser alimentada. Portanto, nós a alimentamos regularmente. O sistema digestivo digere e produz energia e dá ao Karmendriyani. Assim, Prana e Karmendriyani caminham juntos. Ambos são nutridos por Rajoguna. Rajoguna significa poder ativo. É por isso que deste Rajoguna, Pranamaya Kosha surgiu. Então, Anchitaha significa junto com. Pranaha, o Panchapranaha. Então, os 5 pranas, juntamente com os 5 órgãos de ação, as mãos, a boca, as pernas, o órgão de excreção, o órgão de reprodução, os 5 karmendriyas e os 5 pranas juntos, Pranamayas-tu Koshaha Bhavet, eles são o Pranamaya Kosha. E este Pranamaya Kosha permanece interior a Annamaya Kosha. E o que ele faz? Pranamaya fornece consciência a Annamaya. Se você se lembra, eu disse que o corpo físico não pode tomar emprestada a consciência de Atma diretamente. Mesmo que Atma seja onipresente, o corpo físico não pode tomar emprestada diretamente. Annamaya toma emprestada de Pranamaya, Pranamaya de Manomaya, Manomaya de Vijnanamaya, Vijnanamaya de Anandamaya, Anandamaya de Atma. Assim, a consciência tem um canal. De Karana Shariram para Sukshma Shariram para Sthula Shariram. Este é o gráfico de fluxo. Se for Kosha, de Anandamaya Kosha, gradualmente flui para fora. Portanto, enquanto Pranamaya Kosha estiver presente no corpo, o corpo físico estará vivo, abençoado por Atma. No momento em que o prana deixa o corpo, o que é chamado de morte, o corpo físico torna-se inerte, como um pote. Então, é dito aqui, Yena Annapurnaha, preenchido com este Pranamaya, Yena Pranamayena Annapurnaha, o Annamaya está preenchido por este Pranamaya. E quando está preenchido com Pranamaya, Ayam Annamayaha Atmavan Bhavati. Este Annamaya é dotado de Atma. Aqui, Atma significa Chaitanyam. É dotado de consciência, está vivo. E somente por isso confundimos o corpo com nós mesmos.
porque a consciência emprestada, chamada Chidabhasa, está no corpo. E por causa de Chidabhasa, consciência emprestada, confundimos Anatma com Atma. Assim como confundimos a lua como dotada de luz. Falamos sobre o luar, a lua brilhante, etc. Por quê? Porque a luz do sol abençoa a lua. Similarmente, aqui também, Atmavan Bhavati, igual Chaitanyavan Bhavati. Anamayaha, porque está cheio de Pranamaya, é dotado de Atma. Assim, Pranamaya é como um líquido, e Annamaya é como um recipiente. Annamaya é sólido, com uma forma sólida. Pranamaya não tem uma forma definida, como um líquido. Portanto, ele assumirá a forma do recipiente neste Janma. Meu Pranamaya terá a forma humana. Se eu fosse um búfalo no Janma anterior, meu Pranamaya também teria a forma de um búfalo. Assim, a forma do Pranamaya se ajustará de acordo com o corpo físico em que ele entra em cada nascimento. Tasya Purusha Vidhatam Avayan Purusha Vidha Taitriya Brahmanandavali. Devemos lembrar. E também Asau Sakalakriya Supravartate. Este Pranamaya é muito ativo. E então, quando eu consumo alimentos, todos os pranas são revigorados de energia. E com essa energia, eu uso os 5 karmendriyas e me ocupo. Mas à medida que envelheço, o poder digestivo fica cada vez mais fraco. Minha capacidade de comer também diminui. Antes eu conseguia comer 7 rotis. Agora até mesmo um roti tomado pela manhã permanece até a noite. Não sinto fome alguma. Portanto, a energia também é menor. Minha capacidade de ação é afetada. Até mesmo atividades simples como caminhar se tornam difíceis. Uma pessoa que corre na juventude, na velhice se esforça até mesmo para caminhar, porque seu prana shakti enfraqueceu. Tudo isso é governado pelo karma. Então, Asau Pranamayaha Sakala Kriyasu. Em cada atividade, Pravartate, ela se engaja. Kriya Shakti em ação. O verso a seguir está em uma métrica especial. Mata Mayura Vrittam. Portanto, ele deve ser cantado em uma forma peculiar. Eu cantarei. Você pode tentar repetir se puder. Caso contrário, você pode ler e, em particular, usar a forma prosa. Eu tentarei a minha maneira. Verso 49. Naivatmayan pranamayo vayu vikaraha Ganta ganta vayu vadantar bahireshaha Yasmat kyanchit kvapina vittishtamanishtam Svanvanyam va kinchana nityan paratantraha. Agora, Shankaracharya diz que este Pranamaya também não pode ser eu. É por isso que na Taitriya Upanishad foi dito Anyantara Atma Manomayaha. Então, Pranamaya não é o Atma. Manomaya é Atma. Assim, isso nos leva a Manomaya. Qual é a lógica? Claro, podemos dizer Shruti Pramanam diz Anyaha Antaraha. Podemos usar essa lógica como um Pramanam de apoio. E também estou ciente de Pranamaya. Quando eu estou ciente da fome, isso é ativação do sistema digestivo, que deseja alimento, combustível. Similarmente, quando a circulação está fraca ou a dificuldade respiratória, essas condições de Pranamaya eu estou ciente. Portanto, eu, ou ciente, sou diferente desse Pranamaya. Então, quais são as minhas características? São diferentes do Pranamaya. Portanto, eu estudo as características do Pranamaya e a partir disso posso inferir as minhas características. Como eu infiro? Eu tomo os opostos como minhas características. Pranamaya muda?
eu sou imutável. Assim, as características de Anatma também nós podemos usar para conhecer nossa verdadeira natureza. Veja o sloka. Vou apenas introduzi-lo. Ayam pranamaya atma naiva bhavati. Este pranamaya também não pode ser tomado como eu. Por quê? Porque é Vayu Vikaraha. É um produto de Vayu. Aqui, Vayu representa os 5 elementos sutis. Vayu Vikaraha significa Pancha Sukshma Bhotaha Vikaraha, com o Rajoguna Pradhanaha predominante. Portanto, os 5 elementos são matéria inerte. Significa Pranamaya Kosha também é apenas matéria, enquanto eu sou o ser consciente. Este Pranamaya parece ser consciente, não porque seja um ser consciente, mas por tomar emprestada a consciência de mim. Então ele parece ser consciente. Na realidade é apenas matéria inerte, assim como os elementos externos. Então, Vayu Vikaraha é chamado Hetugarbha Visheshanam, por ser um produto da matéria, então não sou eu. Veremos mais na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.